para eu compartilhar. Ui, deixa eu fechar essa tela. O simulado. Salvar alterações? Não, vamos lá. Vou compartilhar, deixa eu parar aqui. Que bom, Mari. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai tentando. Os anos de trabalho vão nos ajudando nessa prática de dar aula. Quem é professor aqui sabe, né, que é um exercício diário. Por mais que a gente, né, saiba o conteúdo, todo dia a gente encontra um jeitinho diferente, né, de dizer. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu penso na didática, eu tinha um aluno que ele assistia a minha aula, a mesma, estou falando aluno de cursinho, né, preparatório para concurso. E aí chegou na época do concurso do Juazeiro, tinha um curso que eu trabalhava, que eu tinha 10 turmas nesse curso. E aí, as turmas estavam bem próximas, uma começou antes, outra depois, e as turmas estavam bem próximas. E tinha aula que hoje eu dava na turma à noite, no sábado de manhã eu dava a mesma aula noutra turma, no domingo já era fim de linha, fim de reta final, e tinha muitas aulas. E passou um dia, ele estava na aula da sexta, ele estava na aula do sábado, ele estava na aula de domingo, e eu digo isso como um conselho para quem estuda para concurso. Não pense, eu já assisti aula sobre tal coisa, vou assistir de novo, não. Porque o mesmo conteúdo, gente, ninguém diz, né? Apenas, a menos que o professor saiba decorado, né? Professor que sabe, que domina o seu conteúdo, não estou fazendo nenhum elogio próprio, mas eu estou querendo falar de metodologia, não diz do mesmo jeito a mesma coisa, nunca, né? Porque aí ele ficava lá, eu prestei atenção na outra semana, digo, menino, como é que tu assiste a mesma aula 3 vezes? Eu disse, professora, cada vez que a senhora vai dar aula, a senhora diz de um jeito diferente, traz um exemplo diferente, diz uma coisa que a senhora não tinha dito na aula anterior, acrescentando, diz com outras palavras que eu entendo melhor. Então, ele estava sempre ali repetindo, porque era o jeito, ele disse que aprendia mais também daquele jeito, né? E quando a gente tem esses anos, hoje eu estava contando, minha gente, eu fui para uma reunião no curso que eu trabalho, chego lá 2 ex-alunos meus, o menino foi meu aluno há quase 20 anos atrás. Quando eu comecei, eu sempre trabalhei com o Fundamental 2 e médio, já pego eles na reta final, no 9º ano, meu colega de trabalho. Professora, a senhora não lembra, a senhora foi minha professora, valei-me Deus. Então, assim, muitos anos a gente vai ajeitando, não sempre foi desse jeito não, viu? Eu já apanhei muito também, mas a gente vai, né, aprendendo e tentando melhorar cada dia, né? Vou compartilhar um simulado. Pessoal do Iguatu está chegando, né? Já vão entrando aí, se inteirando, vendo como é que a coisa funciona. Deixa eu procurar aqui, minha gente, o simulado. Achei, simulado IF. No caso, eu vou trabalhar com vocês só as minhas questões, porque Vitor já trabalhou a dele, não foi? Só refresquem a memória. Já estou abrindo aqui. Pessoal que chega para a turma do Iguatu, né? A gente está começando hoje aí uma turma nova. Eu vou deixar o gabarito já está aí, eu vou só comentar, porque vocês já fizeram, vocês já sabem o gabarito, né? Então, não vou tirar, não. Está em Word mesmo. Então, vamos lá. Ó, Vitor, como o Vitor já tinha colocado uma questão com texto, né? Eu achei desnecessário colocar outro texto para interpretação, né? Pareceu que as questões ficaram um pouco soltas. Obrigada, Natália. Mas eu pensei em focar mais nessa questão gramatical, porque Vitor já tinha trabalhado no início do simulado, ele elaborou as outras questões focadas mais na interpretação de texto. Então, a sexta questão, né, tá aqui. Diz assim, eu trouxe umas frases, uns trechos, né, para a gente analisar. Não estava dentro do texto, mas dava para ser analisado. Aí uma outra questãozinha sobre a crase, nós falamos agora há pouco, né? Eu digo assim, ó, em brincando com os periquitos, espiando os homens estranhos pela frincha das portas, fumando um cigarro e, às vezes, charuto, né? Então, eu pergunto, o acento indicativo da crase, como vocês já sabem o gabarito, eu não vou dar mais tempo para vocês fazerem, tá? Vamos direto ao ponto. Veja, esse às vezes, ó, vocês estão vendo que o que eu tenho aqui
Antes, é uma conjunção, né? E cigarro não precisa de preposição. Cigarro a, né? Não é uma palavra incompleta que precise de preposição. Então, eu já sei que esse azinho está aí não é pela regra geral. Uma palavra que precisa de preposição e a outra que aceita. Não, ela está aí por um caso especial. Que caso especial é esse, né? Às vezes é uma locução adverbial de tempo, certo? As locuções adverbiais de tempo, certo? E de lugar e de modo femininas, certo? Quando eu digo à direita, à esquerda, ou de modo, a moda de, a maneira de, né? Fez como às pressas, às carreiras, às escuras. Aprendam. Locução adverbial é uma regra da crase. De crase obrigatória. Locução adverbial feminina, de tempo, de lugar e de modo. Eita, que eu não estou compartilhando, não. Valeu, minha Nossa Senhora. Perdão, vocês nem me dizem. De tempo, de lugar. Vou compartilhar, tá, gente? Perdão. Eu sei que vocês têm um simulado aí, mas tem gente que está aqui que não fez o simulado, né? O pessoal que está entrando aqui para conhecer a equipe, conhecer os professores, a didática. Então, tá aí, deixa eu só ampliar. Veja. Então, como eu estava dizendo, aí, ó, às vezes, né? Tá até destacado, certo? Então, essa crase está aqui, né? O gabarito é justamente letra D. Foi usada por se tratar de uma locução adverbial de tempo. Se fosse de lugar também, né? À esquerda, à direita, ou de modo, às pressas, às escuras, toda locução adverbial feminina de tempo, de lugar e de modo é obrigatório o uso da crase, tudo bem? Por isso, né, a justificativa. Compartilhei. Soraya, já estão vendo aí? Uhum. Beleza. Então, gabarito da sexta, letra C, não tem nenhum questionamento. Sétima questão, uma questão sobre concordância, né? Eu falei aula, não sei se foi aula passada, ou foi há umas 2 semanas atrás, né? A banca, nos momentos que ela cobrou concordância, ela focou no caso geral. O que é o caso geral da concordância? Aí, no caso, é verbal, né? O que é o caso geral da concordância, gente? O caso geral é eu saber que o verbo, né, sempre vai concordar com o sujeito. Isso é o caso geral, certo? Da concordância verbal, certo? Então, mas além do caso geral, a banca tem cobrado a questão do verbo haver, a questão do sujeito quando é o número percentual, né? Então, a questão daquelas expressões partitivas, a maioria, grande parte, boa parte, cerca de, são as regras que a banca mais cobra. Então, aqui ela focou no verbo haver. Ela diz, ó, o verbo haver apresenta diversas características. Como assim, professora? Eu sei que o verbo haver pode estar no sentido de existir, né? E quando estiver no sentido de existir, ele não tem sujeito, né? Ele vai ficar na terceira pessoa do singular, né? E o verbo que estiver acompanhando ele numa locução também fica impessoal, também fica na terceira pessoa do singular, certo? Eu sei que o verbo haver pode ser no sentido de ter, né? E aí, nesse caso, vai ter plural, vai concordar, certo? Eu sei que o verbo haver pode ser também no sentido de tempo que passou, que a gente chama de tempo decorrido, né? Então, haver, quando eu digo há dias que não te vejo, nessa questão aí seria tempo decorrido. Então, tem essas 3 características. Aí aqui, ó, houve figuras magníficas, né? Então, o verbo está de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa. Veja, trouxe a frase só como exemplo. Ele não está querendo que eu encontre a situação que justifica a frase. Então, assim como está dizendo que está correto, o verbo haver aqui, ó, está no sentido de existir, né? Houve, existe. Por isso que ele está em pessoal, né? Haver aí está no passado, né? Mas está em pessoal. Houve figuras, ele não concorda com figuras,
né? Porque figuras não é o sujeito, se ele é no sentido de existir, ele não tem sujeito, né? Figuras aí é o complemento do verbo, beleza? Então, está dizendo que está correto. Então, onde é que eu vou encontrar outra alternativa também correta, né? Então, vamos lá. Letra A. Aí ele diz, o gabarito, gente, né? Quem fez o simulado, o gabarito é letra B, certo? Tá aqui, letra B. Então, vamos lá. Por que a letra A está errada, professora? Devem haver muitas discussões, no sentido de deve existir, no sentido do verbo existir. Então, se haver está no sentido de existir, né, ele é impessoal. E tudo que se junta a ele, se ele vier na locução, deve ser impessoal também. Então, deveria ser deve, ok? Tá errado. Letra B, eles haviam, e não é eles existiam, ó, eles tinham, né? Foi o que eu disse no começo. Haver, no sentido de ter, né? Concorda com o sujeito. Então, esse haverzinho aqui, né? Tá no sentido de ter. Então, eles tinham combinado, eles, né? Por isso, o verbo vai para o plural, ok? Letra C. Os conflitos que havia, os conflitos que existia, né? Haver no sentido de existir, então deveria estar no singular. É melhor que você haja com prudência, certo? Cadê o verbo? Aqui, o verbo haver. É melhor que você haja com prudência. Opa, cadê o erro dessa alternativa? Eu acho que ela era melhor que você haja com prudência. Está correto também. Né? Então, eita, o simulado letra B tinha 2 gabaritos, sétima questão. Ah, não, gente. Tá errado. Desculpa, né? Aí é o verbo agir, né? Olha aí a gente dá confusão, né? Haja, ótimo, haver. É o verbo agir, né? Tá errado, porque não tem esse H, desculpa, tá, minha gente? Letra E, sempre hão de haver. Ó, outro caso do verbo haver no sentido de existir. Então, se haver está no sentido de existir e vem numa locução, a locução fica também no singular. Então, é sempre há de haver disputas, tá? Letra D, gente, é o verbo agir, não é o verbo haver, é porque confunde. A gente olha com H, né? A mente já cansada, aí a gente acaba confundindo. Tudo bem? Então, gabarito, letra B, que está correta. Pessoal do Iguatu, sustenta aí um pouquinho, eu falo já diretamente com vocês. Mas, olha, sendo logo bem honesta, né, com o pessoal que está aqui do Iguatu, que está conhecendo a turma para, né, a gente formar, se preparar para o Iguatu. Eu tinha dito para o Leonardo, não seria interessante a gente deixar essa aula do Iguatu para um outro momento, aí, porque eu sei que eu vou me demorar um pouco na turma do IF, né? Porque é a última aula deles, eu quero revisar algumas coisas, e ainda tem um simulado que eu já ia esquecendo, por isso que eu estava terminando cedo. Então, eu disse para ele que a gente ia acabar se estendendo um pouco. Aí ele, não, tudo bem, o pessoal de Iguatu sabe que está entrando para conhecer os professores, né? A gente não vai começar nenhum conteúdo específico hoje, porque a turma não está iniciando ainda, né? É um processo que vocês estão aqui hoje para conhecer como é que funciona a didática e vendo o professor dando aula, mas eu quero falar, né, especificamente com vocês, rapidinho, tá? Quando eu terminar aqui, não é uma aula, porque eu disse a ele que eu não tinha como, né, não concluir direitinho com a turma do IF, né, porque é a nossa última aula hoje. Então, vocês vão já, né, observando como é que a coisa funciona, e eu falo rapidinho depois sobre a banca de vocês, mais especificamente, tá? Continuando. O pessoal aqui do IF. Ó, questão 8, a banca tem trazido, né, comumente, comumente não, olhei para 8 pensando que era 9, tá, gente? É uma questão de acentuação, ela trouxe, sim, em alguns momentos, né, a acentuação gráfica, e quando ela traz dentro dessa perspectiva aí. Ou pedindo para você analisar a questão, a alternativa que acentua pelo mesmo motivo, né?
ou por motivo diferente. Então, nesse caso aqui, na oitava, ela diz, ó, dentre as palavras, os pares, né, de palavras a seguir, identifica aquele em que as palavras recebem acentuação gráfica por justificativas diferentes. Então, são acentuadas por regras ou uma oxítona, outra monossílabo, ou por regra de uma paroxítona, outra oxítona, regras diferentes. A banca também já pediu para a gente marcar a alternativa, que é acentuada pelo mesmo motivo. Então, letra A, gente tem o gabarito aí, é letra justamente A, né? Ó, possível e econômico. Possível é uma palavra paroxítona terminada em L, né? Econômico é acentuada por ser uma proparoxítona, aquela que tem a antepenúltima sílaba tônica, e pela regra, todas elas são acentuadas, certo? O gabarito é a letra A. As duas são acentuadas por motivos diferentes. Letra B, psíquico, é uma proparoxítona, né? Assim como características, tem a antepenúltima sílaba tônica. Preferência, paroxítona, ou penúltima sílaba tônica, terminada em ditongo, né? Domínio, paroxítona, também terminada em ditongo. Através, oxítona terminada em S. Convém, também é uma oxítona terminada em E. Veja, um detalhe. Alguém pode ter pensado assim, marcado letra D. Ah, professora, mas através é acentuado porque termina em ES, oxítona, e convém é em. É outra regra. Não, gente. A regra das oxítonas diz assim, é uma regra só. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, e terminadas em e ens. Então, a regra vale para todas que se encaixam aí. É a mesma regra. Isso é que se justifica pela mesma regra. Do mesmo jeito, as paroxítonas. As paroxítonas nós vamos acentuar as que terminam em R, X, L, N, PS, I, U, né? Seguidos ou não de S, an e ans, seguidos ou não de S, né? Então, tudo isso é uma regra só, regra das paroxítonas, tá? Ágil e frágil, paroxítonas terminadas em L. Então, só na letra A que nós vamos ter regras diferentes. Alguém quer falar? Ou ligou por descuido? Alguém ligou o microfone sem querer, né? Vamos lá, então, para a nona questão. Pronto, era essa questãozinha que eu ia falar. Né? A banca também tem cobrado com frequência essa questão da figuração. Assinale a alternativa em que a palavra foi usada com o sentido figurado, né? Lembrando que é um sentido figurado, ou então ela pede o contrário. Assinale a alternativa em que a palavra, em que todas as palavras estão, né, no sentido denotativo. Denotativo é aquele sentido real, comum, comumente utilizado. Figurado, né, é aquele sentido que está fora, em um outro contexto, fora do comum, né, envolvendo alguma figura de linguagem, metáfora, comparação e por aí vai, tá? Então vamos lá. Onde é que nós temos sentido figurado? Letra E, o gabarito. O pessoal do Iguatu, eu estou indo direto ao ponto, porque esse simulado já foi feito, o pessoal já tem o gabarito, era só para a gente conferir. Então vamos lá. Entender por que a letra E, porque não as demais. Veja, letra A. Também é característico do regime patriarcal. A palavra regime, né, ela pode ser usada, sim, dentro desse, né, aí ela não está fazendo referência a nada fora do contexto, né, regime no seu sentido habitual. A menina do tipo franzino, franzino é magro, franzino é uma palavra também que está no seu sentido denotativo. Houve figuras magníficas, a palavra magnífica, né, que é um adjetivo também dentro do contexto padrão. A mulher gozou de uma liberdade maior, a palavra gozou, né? Também está no seu sentido aí comum, né? Aproveitou. Né? Agora, em quem explodiu uma energia social, veja, explodir, né? A palavra, o verbo explodir,
né? Nesse caso aqui, explodir uma energia, né? Está no sentido metafórico, fora do sentido normal. Então, por isso, o gabarito é letra E. E, por fim, na questão 10, né, uma outra questãozinha aqui sobre vírgula, diz: as vírgulas em gozo acompanhado da obrigação para a mulher, né, de conceber, parir, ter filho, criar menino, foram empregadas. Por que que essas vírgulas estão aí, certo? Gabarito, né, ó, letra C, para separar itens de uma lista, certo? Primeiro, quem é essa lista? Tá aqui, ó, de conceber, parir, ter filho, criar, certo? E isolar uma adjunta adverbial no caso de finalidade, né? Então, no caso para a mulher, né? Que é justamente esse adjunto adverbial. Então, isolado porque ele está deslocado. Poderia ser gozo acompanhado da obrigação de conceber, parir, ter filho, criar menino para a mulher, né? Para quem? Então, nesse caso, se eu trago o adjunto adverbial, nós já conversamos sobre isso, para o início ou para o meio da oração, eu estou deslocando ele. Então, temos uma lista de itens, né? Só confirmando aqui o uso da vírgula. Nas outras alternativas, né? Unicamente para isolar termos explicativos, não tem nenhum termo aqui explicando o anterior. Para isolar a oração adjetiva e termo explicativo, também não tem nenhuma oração adjetiva, nós nem temos aí conjunções, ou desculpa, pronomes relativos, né? Isolar unicamente elementos de uma lista, não, porque elemento da lista a gente separa, né, por vírgula. Destacar a oração subordinada adjetiva, nós não temos nenhum termo explicativo, tá? Então, a função, letra C. Pronto, missão cumprida aí, simulado corrigido. Alguma dúvida, gente, pessoal do IF? Sim ou não? Por nada, Natália. Eu que agradeço, né? Ave Maria. Foram encontros maravilhosos, né? A interação da turma, vocês sempre que possível aí participando, tá? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ilumine, né, a mente de vocês e que vocês possam obter sucesso, tá? Por nada. Professora, Oi, Ricardo. denotativo é real, né? Real, sentido comum, habitual, Entendi. certo? Figurativo, conotativo ou figurativo é a palavra fora do seu sentido comum, tá bom? Obrigada, minha gente. Vão com Deus. Deus abençoe. É, Poli. Para tudo. Lembra do D de dicionário. Só um detalhe, Poli. Ó, a gente antigamente utilizava esse conceito para sentido denotativo, né? É a palavra com o sentido do dicionário. É também, mas lembra que hoje os dicionários também trazem o sentido figurado, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a banca pode, inclusive, né, trazer isso como conceito, né? Assinale alternativa, né, em que justifica o uso da palavra destacada. Eu posso dizer que ela está com o sentido de acordo com o dicionário, os dicionários hoje trazem tanto o sentido denotativo como figurativo, né? Então, só um cuidadozinho nesse conceito. Então, denotativo, sentido real, comum, habitual, né? Conotativo ou figurado, fora do sentido normal. Não dá mais para dizer que é o sentido que a palavra traz no dicionário, né? Porque o dicionário já traz hoje as duas formas, né? Ela começa pelo denotativo e, se ela for usada no sentido figurado, o dicionário também traz exemplos com a palavra no sentido figurado, certo? Só esse cuidadozinho, gente. Um beijo grande. Pessoal do Iguatu, que fiquem à vontade se quiserem ficar, tá? Eu vou falar rapidinho aqui com o pessoal do Iguatu, porque eu disse para Leonardo que não ia me estender muito, né? Porque vocês
estão aí há um tempo e também não dá para trabalhar nenhum conteúdo específico hoje. Quando a gente organizar a turma é que a gente vai trabalhar. O que é que eu quero? Eu até disse para o Leonardo, gente, passei a semana com febre, nem trabalhei, estava de atestado até ontem, garganta inflamada, graças a Deus entrei no antibiótico, melhorei. Um pouco melhor, mas ainda estou meio fanha. Só que eu quero conversar um pouquinho sobre com a turma do Iguatu. Pessoal do IF que já foi saindo, um beijo grande, viu? Vão com Deus, vai dar tudo certo. Pessoal que está aqui, né, que está pensando em começar os estudos para um concurso novo, ou então já vem estudando e é mais um, né, concurso. A banca que vai elaborar o Iguatu, a prova do Iguatu, né, é a banca Patativa do Assaré, né, uma banca que tem o seu respaldo a nível de prefeituras, né? Ela não elabora, quando a gente fala de grandes concursos, são a níveis estaduais, nacionais, né? É uma banca que está mais voltada, né, para as prefeituras. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de banca, né? Que trabalha, né? Que a gente chama as grandes bancas, né? O Sebraesp, FGV, Carlos Chagas, né? A própria Idecan é uma banca grande hoje considerada, a Sesgran Rios. Então, as grandes bancas, né, são bancas que trabalham de forma mais analítica. O que é isso? Trabalhar a gramática, eu estou falando da gramática, né, de maneira mais analítica, né, trabalhando essa análise da função da palavra, né, seja ela morfológica, seja ela sintática, trabalhando a interpretação de texto de forma mais aprofundada, a concordância, a regência, né, de acordo com o texto, a palavra dentro do contexto que vai mudando, certo? Então, elas trabalham os conteúdos, né, mais analíticos, voltados mais para a interpretação. As bancas menores, né, que costumam elaborar concursos para a prefeitura, e aí a gente tem uma experiência triste com a CETRED, né? Eu não vou colocar a URCA nesse meio, né, porque a URCA hoje é considerada a nível de estado uma banca muito conceituada, né? O URCA, o S, certo? O S que vai elaborar agora a prova também, né, do SES, né, para o concurso que trata lá dos menores, minha gente, do socioeducativo, né? Então, o URCA e o S, apesar de também elaborarem concursos para a prefeitura, mas elas estão hoje no nível das grandes bancas, porque elas trabalham dentro dessa forma analítica. Elas não prezam pelo decoreba. Qual é a nossa preocupação com essas bancas menores, né? Porque elas focam muito ainda em conteúdos que envolvem a memorização, o plural das palavras, né? O feminino das palavras, o nome dos números. A gente teve uma experiência horrível, como eu ia comentando, com a CETRED, né, que elaborou o concurso de Juazeiro, uma banca que preza, né, pelo decoreba. Não que a CETRED não tenha cobrado uma questão de função sintática, não tenha cobrado uma questão de interpretação, cobrou sim, mas ela também, né, essas bancas menores, elas também cobram conteúdos, né, que envolvem a memorização. Então, com relação ao estudo da gramática, né, na banca patativa do Assaré, o que a gente precisa, né, observar? Nós aqui do IB, né, o que a gente faz? A gente faz uma análise da banca, né? Vocês viram aí quem chegou agora. A gente trabalha questões dos últimos concursos elaborados para essa banca, né? A gente trabalha com questões, mesmo que não tenham sido elaboradas pela banca, mas dentro do mesmo nível. E qual é o objetivo, né, de vocês que estão fazendo um cursinho que está dentro da região do Cariri, né, que tem professores que têm experiência, né, com concursos há muitos anos, né, só falando um pouquinho assim da minha experiência, eu já trabalho com concurso desde 2009, né, então já tem aí mais de 11 anos
né, de preparatório para concurso. Então, vocês vão ter professores experientes que sabem, né, o que estão dizendo. Então, não é quando eu digo assim, hoje em dia, gente, só um detalhe, a gente tem cursos de todo preço no mercado, né? Se for comprar um curso desses grandes que você abrange o país inteiro, não vou citar nome de curso nenhum, não estou dizendo que o curso é ruim, eu só estou dizendo que esses cursos que você compra, né, nacionais, eles não, muitas vezes, eles são cursos gerais, eles não direcionam, a menos que seja um concurso federal, aí ele direciona para aquela banca específica, né? Mas não, eu vou estudar para a prefeitura de Iguatu, eu vou comprar um curso, né, de nome nacional. Professor do nome nacional, ele vai dar a aula dele, ele não está, se o concurso não for direcionado para a sua banca, ele não está preocupado em discutir questões da banca. Ele não vai parar, como nós aqui da região, paramos para analisar as provas da banca. Eu mesma, o que é que eu sempre faço? Quando diz é banca tal, eu pego os 5 últimos anos. Por que os 5 últimos anos, né? Porque as bancas, elas também mudam o seu perfil. Não adianta eu pegar uma prova de 2010, por exemplo, o Patativa do Assaré aí, tem prova de 2012. Eu acho interessante, acho, olhar, né? Mas a gente tem que procurar trabalhar em cima do perfil da banca. Se não tem prova recente, então a gente vai fazer uma análise, né, no perfil da banca, o que ela vinha cobrando, mas aí eu abro os olhos de vocês também que estudam para concurso. A gente não tem que estudar só o que a banca vinha cobrando. A gente analisa gramática, a gente precisa, vou falar da minha disciplina, né, aprender a base, que é a morfologia, certo? Quando a gente aprende a base, a gente vai ter facilidade, é justamente, eu sempre começo pela morfologia, tá? Por que que eu sempre começo? Porque tem outros conteúdos que vocês podem, se não der tempo, porque infelizmente eu vou dar um puxão de orelha em vocês, tem gente que só estuda quando o edital sai, e do edital para a prova não dá 3 meses, não dá tempo você estudar a gramática de uma vida inteira em 3 meses. Então, eu começo pela morfologia, porque é a base para você estudar função dos termos, né, função sintática dos termos. Eu só entendo as orações se eu souber morfologia. Eu só entendo concordância se eu souber morfologia. Regência, do mesmo jeito. Colocação pronominal, do mesmo jeito. Então, toda a parte da sintaxe, eu só vou conseguir aprender se eu souber a base. Aí tem gente que diz assim, não, vou estudar regência, porque é um conteúdo que cai muito nos concursos. Cai. Mas você sabe preposição para estudar regência? Você sabe transitividade verbal para estudar regência? Então, o massa, né, do cursinho é porque você vai ter esse professor que vai te dar o direcionamento dos pré-requisitos, né, do que conteúdo eu preciso aprender para chegar em tal, né, ou determinado conteúdo. Então, a gente vai fazendo essa análise, né, tanto do perfil da banca, trabalhando questões, se não houver, né, porque tem banca que não tem muita tradição de elaborar tantos concursos. A gente analisa o perfil e vai trabalhando aquilo que é pré-requisito e que é cobrado de um modo geral, né, que nunca fica de fora nos concursos, porque a gente vem fazendo essa análise e a gente tem esse conhecimento. Então, o cursinho ele vai nortear, né? E o bom ainda da família IB, e aí eu me coloco, né, dentro desse detalhe, é que nós estamos à disposição de vocês. Né? Eu mesma, eu sempre digo no curso, pode dar meu telefone, aluno pode falar comigo para tirar dúvida. Tem aluno que está aqui que tem essa interação comigo, sabe disso. Se eu não puder responder na hora, eu respondo depois. Então, um professor de um curso a nível nacional, ele não quer saber quem é José, quem é Maria. Você nunca vai ter a oportunidade, né, a não ser pelo chat, que quem responde muitas vezes não é nem ele, né, é uma coisa automática, de ter esse feed, essa troca, né, essa interação. Então, é mais, né, interessante você trabalhar com o curso da sua região, que tem tradição, né, que os professores sabem o que estão dizendo, né, que estão analisando, que você vai ter contato com eles, mesmo que
né, só pelo WhatsApp, mas você tem a oportunidade de interagir, né, do que você trabalhar, né, com algo que você é só mais um. Para nós, você não é só mais um, né? Então, em relação à gramática, né, o meu trabalho, quem chegou na aula do IF, ele sempre é voltado para teoria e questões. Eu sempre trabalho. Inicio a aula. Se eu tiver 1 hora de aula com vocês, eu dedico ali 30 minutos, né, para a gente trabalhar a teoria, sempre numa lógica. Eu não vou pegando conteúdos soltos, porque eu sei que dentro de gramática, né, os conteúdos estão amarrados, interligados. Então, a gente vai começar pela morfologia, que é a base, porque se não der tempo, ver as outras coisas, mas se eu souber a base, eu consigo ter uma compreensão de outras coisas, e é lógico que dá tempo a gente ver outras coisas, mas alguns conteúdos também ficam de responsabilidade de vocês, porque a gente está fazendo um curso intensivo, e eu não vou mentir dizendo que a gente vai esmiuçar tudo. A gente vai ver o essencial, o básico, mas não é também de forma mastigada, né, porque o tempo é pequeno, mas vocês vão ter um direcionamento, né, dentro de uma linha lógica de raciocínio, vocês vão ter um cronograma de estudo, né, para irem norteando, né, o trabalho de vocês. Então, é teoria, questão. E quem estuda para concurso é isso. Não é nem só para concurso. Eu digo para os meus alunos do Ensino Fundamental 2, que eu também trabalho com o Ensino Fundamental 2, eu sou concursada aqui na rede de Crato. Estudar não é ler, só ler, né? Porque quem vai fazer prova, e dentro do nosso país ainda existe esse sistema amarrado, né, de cobrança, então é teoria, questão. Que questão, professora? De preferência da banca, ou no mesmo nível e no mesmo estilo da banca, ou então nivelar por cima, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado muitas vezes que a gente trabalha no nível muito alto e a banca vem cobrar coisas que a gente, né, deixou de lado. São essas bancas que, infelizmente, elaboram concurso de prefeitura achando que o povo vive somente de decorar as coisas. Então, esse cuidado, né, nós professores, e aí eu falo pela equipe, porque eu conheço os meus colegas, né, nós professores temos esse cuidado. Oh, obrigada, Samile. Obrigada, viu, Samile? Samile é uma aluna maravilhosa, viu, gente? Samile está aqui porque ela tem outros planos, mas ela está aprovada aqui no concurso do Crato, está só esperando a fase final, já passou aí para a gente do Demutran em várias etapas, né? Uma aluna muito dedicada. Essa é uma das que a gente fala e ela manda, ela print, eu não entendi não, e aí eu mando o áudio e explico, e ela diz, olha, tem outra, e não tem problema, ela sabe, e eu sempre digo aos meus alunos que eu não tenho, né, problema nenhum em me colocar à disposição de vocês. Então, assim, pessoal do Iguatu, assim, a gente já está na hora bem estendida, 10 minutos eu não tenho, né, como expor nenhum conteúdo para vocês, mas como eu disse, a base da gramática é a morfologia, né, aquele conteúdo que a gente estudou lá no 6º ano, que antigamente era a 5ª série, né, que a gente repete no 1º ano do ensino médio, no 2º ano do ensino médio, e não tem coisa que não entra na nossa cabeça, porque, infelizmente, principalmente quem já tem mais de 40 aqui, estudou numa didática completamente diferente, né? Nós viemos de uma didática onde a gente tinha que decorar conceitos, não era identificar nada no texto, não era analisar nada no texto, e hoje os concursos, em sua boa parte, trabalham com a análise, né? E aí, por que a gente que tem mais de 40, já estou dizendo até a minha idade, a gente que tem mais de 40 tem dificuldade hoje com o estilo de cobrança dos concursos, porque nós aprendemos, fomos condicionados a aprender e fomos ensinados de uma outra forma. Então, a gente precisa desconstruir até alguns conceitos que a gente tinha, alguns bizus muito resumidos que a gente aprendeu para poder reconstruir essa história, principalmente de português, na nossa cabeça. É um processo de desconstrução. Aí você vai assim, Sandra, mas eu nem sei. Mas tem muita coisa que você aprendeu, né, de um jeito, e hoje a análise que é feita dentro do texto, né, não é que Sandra, a gramática mudou. Você está dizendo que a gramática mudou somente na
parte de ortografia, ortografia envolvendo algumas coisas do novo acordo, né? Acentuação, os do hífen, que envolve a ortografia, algumas coisinhas em relação à regência, mudança na regência de alguns verbos, mas o restante é o mesmo. O que mudou, gente, foi a forma de cobrar, né? Que aí a gente precisa justamente nos habituarmos. Eu digo para os meus alunos que têm mais de 40, né? Que além de ter que rever português, estudar novamente, a gente ainda tem que reaprender a forma de cobrança, que era outra, né? Esse novo estilo. É verdade, Virna, a banca não disponibiliza. Eu já pronto, Virna. É isso mesmo que a gente vai discutir, né, nos próximos encontros. Tem outras bancas, sim, que trabalham dentro do mesmo nível que elas, né? E aí a gente vai passar essas bancas para vocês, vai resolver questões que também estão no mesmo nível, bancas que trabalham comumente com concursos aqui da prefeitura. Uma delas é a Consulpan, né? Consulpan, você encontra questões da Consulpan no PCI, quem tem o outro site de questões, o que concurso, né? Você encontra a Consulpan, não é Consulplan. A Consulpan tem um nível bem parecido, né, com a UPA, que é a prova que vai, né, a Universidade Patativa do Açaré, que vai elaborar a prova de vocês. E outras bancas também, né? A gente, do decorrer do nosso curso, a gente vai, sim, trazer essas questões no nível, até porque eu também já fiz essa pesquisa, são pouquíssimas provas disponibilizadas, certo? Aí isso já mostra que a banca não tem um perfil, né, tão direcionado, né, baseado no que a gente já viu. A gente pode associar outras bancas, mas o fato dela não deixar disponível já é um ponto negativo, né, para a banca, mas a gente tem sim outras para indicar a vocês, né? A Consulpan é uma delas, mas depois a gente vai ver outras sim, e trazer questões no mesmo nível, tá bom? Então, espero, né, que vocês venham participar da turma. A gente quer sim informar essa turma, não só essa, gente. Olha, um recadinho para vocês do coração. INSS tá aí por vir. É um concurso, eu vou colocar por baixo, viu, gente? Mais de 5.000 vagas para o país. Eu tenho uma amiga que trabalha lá dentro e ela disse, Sandra, é muito mais. Só não vai passar no concurso do INSS, gente, quem não fizer o perfil. Ó, agora da PM, perder a oportunidade de quem queria fazer os concursos da área policial. O governador vai chamar quem fez até 45 pontos, gente, né? Abaixo do perfil até. Então, assim, concurso, gente, a gente tem que fazer, né? Ai, mas é para tal canto, eu não queria ir para tal canto. Sabe, nem se passa, né? E às vezes a gente acha que é um concurso difícil, né? Mas chama muito mais além das vagas, né? Eu tenho um monte de gente arrependida aí, aluno meu que estudava para carreira policial. Ah, mas eu não vou fazer PM, não, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Ó, o governador vai chamar quem fez 45, minha gente. E INSS, no concurso passado, essa minha amiga hoje, que é gerente da unidade de Juazeiro, ela ficou em cento e tanto lá atrás. Um ano depois, ela foi chamada. Ela não passou dentro das vagas, não. Esses concursos grandes a nível de país, né? Eles chamam muito, até porque tem uma carência enorme. Polícia Federal, esse último que houve agora, meados, né, do ano, de junho, eu acho, faltou gente para assumir as vagas, sobraram mais de 1.500 vagas. Então, assim, gente, concurso é estudar. E vou dizer uma coisa a vocês: cuidado, vicia, viu? Vicia. Quando você pega o ritmo, que você começa a estudar, que você diz, opa, peraí, que eu comecei a acertar questões. Olha, o negócio está ficando bom. Aí você passa no primeiro, não, peraí, eu tenho condições de passar no outro maior, né? Eu vou fazer um a nível estadual, e você vai tomando gosto. Essa semana eu encontrei com um ex-aluno meu que fez a prova do DEPEN, faz uns 3 anos, já, DEPEN não, fez agente penitenciário, tomou gosto, passou para a PM do Ceará, já está para escolher, passou para o DEPEN também agora, quer dizer, você vai pegando o ritmo, depois você escolhe o concurso que você quer assumir.
né? Agora, isso, gente, é dedicação. A gente aqui, né, meu colega Vitor Linardi, não sei se vocês já conheceram o Vitor, a gente aqui, né, dá o norte a vocês e faz 10% da coisa. Os outros 90%, né, é com vocês. É a dedicação, é resolver mais questões, né? É aproveitar. Quem passa em concurso é quem se dedica. Horas de sono a menos, né? Mas a gente vai tentando nortear. Então, bem-vindos quem estiver aqui, né? Para ficar, vão convidando os amigos, vamos montar essa turma e dar o nosso melhor, né? Para a gente conseguir lograr êxito aí com todos vocês, tá bom? Boa noite para todo mundo, tá? Deus abençoe cada um. Espero semana que vem a gente já ter aula da turma do Iguatu, né? Vamos contar aí com a participação, vamos formar. Boa noite para todo mundo. Vamos juntar o povo, bora estudar, minha gente. Olhe, um recado, se vier outra pandemia dessa, que Deus me livre, que ninguém quer, mas o mercado não se sustenta mais. Quem passou mais ou menos por essa pandemia, sem muito sofrimento, quem tinha seu lugarzinho ali, quem tinha sua efetivação, quem não perdeu o emprego ficou com medo de perder, né? Então, e esse é o ano dos concursos, gente. Só o Camilo, governador do estado do Ceará, anunciou mais de 13 concursos, fora os nacionais, né? 2022 vai ser o ano dos concursos. Não sei se 2023 a gente chega com tanto concurso assim, não. Então, aproveita. Não passei nesse, não, tem outro. E começa a estudar de já, não espera edital, não. O que é base no concurso? Português, graças a Deus. Todo concurso tem português, então é a base, né? Raciocínio lógico, a maioria deles tem. Informática, boa parte também tem. Então, as específicas, vocês vão estudando, né? Quando for aparecendo, até porque os editais também vão mudando alguma coisinha. Mas a base, para qualquer concurso, você vai precisar dela. Então, faz a base, né? Faz a base, aproveita, viu? Então, um beijo grande, boa noite, tá? Espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau. Tô de saída. Fiquem com Deus.